Na semana passada eu falei que não gostei de algumas disciplinas que eu cursei na faculdade de educação. E algumas pessoas ficaram chateadas com isso. Eu acho que hoje teremos mais pessoas chateadas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química. Muito obrigado por vocês estarem aqui me acompanhando nesse domingo. Como eu falei no início do vídeo, na semana passada eu falei um pouco sobre a minha experiência ruim com as disciplinas da Faculdade de Educação. E para minha surpresa, algumas pessoas ficaram meio que decepcionadas comigo, chateadas, tanto aqui pelo YouTube quanto pelo Facebook. Eu, sinceramente, não consegui compreender o motivo disso, porque a ideia do vídeo era mostrar a minha experiência pessoal. Em momento algum eu falei que as disciplinas da Faculdade de Educação não são importantes para um professor. Eu não falei isso. Eu falei que, infelizmente, a minha experiência foi ruim e eu as considerava chatas. Até defini que esse chato não era nem tão pejorativo assim. Eu até achei que eu as considerava chatas por não ter me adaptado à forma como essas disciplinas eram trabalhadas. Se você teve uma boa experiência, eu fico muito feliz com isso. Na verdade, precisamos sim de ter bons professores na faculdade de educação. É até um pouco estranho essa frase, mas sim, nós precisamos de bons professores na faculdade de educação. São disciplinas importantes, mas infelizmente, no meu caso, não foram boas disciplinas. Bom, e já que na semana passada eu falei sobre a minha experiência ruim com a faculdade de educação, nesse vídeo eu resolvi então falar as disciplinas que eu considerei chatas na química. Lembrando de novo, esses chatos é porque eu não me adaptei ali à disciplina, não estou falando de maneira absoluta. E de qualquer forma, isso foi a minha experiência, não é nem a minha opinião sobre a disciplina, é a minha experiência vivida na condição de aluno. Eu espero que isso não venha ofender a ninguém. Eu até acho estranho falar que isso possa ofender alguém, mas em dias de hoje é sempre bom termos esses cuidados. Mas vamos lá, eu vou citar 4 disciplinas. Na verdade eu falei 4 disciplinas da Química, mas na verdade são 4 disciplinas que não foram oferecidas na Faculdade de Educação. A primeira delas foi Álgebra Linear. Assim, Álgebra Linear, pessoalmente, eu acho uma disciplina chata. Eu nunca fui muito bom em matemática, mas de cálculo eu gostava. Mesmo tirando notas baixas, nunca esquecerei meu 2,5 em cálculo, mas cálculo eu achava legal, as propriedades das funções, eu não conseguia entender muito bem, mas a estrutura eu achava bacana. Mas álgebra linear foi complicada. A álgebra linear eu fiz no segundo período. E no currículo anterior ao meu, antes de 2003, a álgebra era oferecida no primeiro período, junto com cálculo e física. Assim, era um currículo bem pesado, principalmente para os calouros. Eu fiz álgebra no primeiro período, eu não gostei da estrutura, eu não gostei de visitar o espaço vetorial, mas eu tive a sorte de ter tido uma professora muito boa. E a disciplina, para mim, foi muito mais palatável, vamos colocar assim, graças à professora. Continuava difícil, continuava com a estrutura típica de álgebra linear, não sei se você já fez essa disciplina, mas ela tentava ao máximo facilitar, tentava ensinar da melhor maneira possível. Então, graças à professora, a álgebra linear foi, mas confesso, não foi uma das melhores disciplinas que eu tive. Pelo contrário, eu elenquei aqui como sendo uma das 4 piores disciplinas que eu tive. O interessante é que a professora ela falava que não entendia por que tínhamos álgebra linear no currículo de Química. Ela não sabia, não conhecia nenhuma aplicação. E durante um bom tempo eu achei que não fazia muito sentido. Só quando eu cheguei lá no 6º, 7º período, quando tive Química Quântica, que aí sim eu percebi que a álgebra linear é útil, ou pelo menos alguns conceitos ali são úteis para um aluno de Química. Então utilizamos alguns conceitos de álgebra quando estudamos quântica, por exemplo. E na época na UF tinha uma certa incoerência, porque o aluno de licenciatura, ele era obrigado a fazer quântica, mas ele não era obrigado a fazer álgebra linear. Então acho que faltava ali alguns fundamentos. Bom, então a primeira disciplina, álgebra linear. A segunda, assim, foi uma disciplina terrível para mim, geoquímica, mineralogia e geoquímica.
E assim, eu li Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne, eu tinha muita vontade de fazer essa disciplina, mas a minha experiência foi horrível, horrível. Se tem uma disciplina no meu currículo que eu acho que eu aprendi quase nada, assim, mas quase nada mesmo, foi mineralogia e geoquímica. Mais uma vez, eu sei que é uma área linda, é muito legal. Infelizmente, eu não tive uma boa experiência. E, infelizmente, como não é exatamente um conjunto de conteúdos que eu vejo no dia a dia, nunca tive que dar aula disso, eu acabei não me aprofundando em geoquímica, mas eu espero um dia retirar um tempo, pegar um livro legal e estudar por conta própria, porque eu sei que é uma área fantástica, fantástica mesmo. Mas, de novo, a minha experiência foi horrível. E nesse caso, a culpa foi do professor. Né? Não tem, foi um dos piores professores que eu tive. Ele até era um cara muito legal, assim, do trato pessoal, ele era bem legal mesmo. Eu fiz essa disciplina em 2006, no período da Copa, e esse professor era inglês. Então a gente sempre conversava, perguntava para qual seleção ele estava torcendo, se era para o Brasil ou para a Inglaterra. Então no trato pessoal ele era legal. Só que assim, ele era péssimo como professor. Ele tinha um sotaque bem carregado, que já dificultava bastante. E na universidade é comum nós termos aulas com professores de fora, professores estrangeiros, e alguns têm um sotaque bem carregado. A situação fica muito difícil. A impressão que dá é que eles melhoraram ali o seu português apenas para o concurso. Mas ok, esse professor tinha um sotaque bem carregado e no quadro ele escrevia igual médico. E eu não estou exagerando, não. Assim, ele fazia rabisco no quadro, tudo quanto era posição. Eu sou um cara bem desorganizado em termos de escrita. Minha letra é feia. Se tiver algum aluno meu assistindo esse vídeo, ele vai confirmar aqui embaixo que minha letra no quadro é horrível, mas eu me esforço, tento fazer ali o mais legível possível. Ele não, ele colocava, sei lá, um espectro no quadro. Então, infelizmente, não tive uma boa experiência com mineralogia e geoquímica, mas eu sei que é uma disciplina fantástica. Bom, segunda, né, a terceira disciplina que eu considerei muito chata, infelizmente, foi química ambiental. Eu sei que química ambiental é importante, você não precisa deixar aqui claro isso nos comentários. Isso é importante para os químicos, eles terem uma ideia da importância ambiental e como a química se posiciona, mas, de novo, foi uma disciplina muito chata para mim. Né? A professora era também uma pessoa muito boa, mas ela dava aula com transparência e era 100% em transparência. Faltava ali um dinamismo adequado para a aula, a meu ver. Eu sei que, enfim, era complicado. Eu tenho muitos amigos que gostam de química ambiental, é uma área muito importante, essa conscientização é muito importante para a formação de um químico, mas no meu caso a disciplina foi muito mal administrada. Mesmo a professora, ela se esforçando, nos levava em visitas técnicas, mas a dinâmica mesmo, aquela aula com transparência, todo dia, de tarde, foi todo dia não, né? Toda semana, à tarde, foi bem complicada. E aí tem uma parte na química ambiental que envolve a legislação, faz parte da ementa, mas que eu acho muito chato. Eu não curto enfim, esse estudo da legislação. Eu reconheço a importância, mas não é para mim. Eu não gosto. A química ambiental tem uma parte química por trás dela bem bacana, que são as reações da atmosfera. Ali a gente consegue ver um pouco da cinética química, né? Cinética química aplicada em um contexto bem importante. A gente tem uma ideia ali do mecanismo da reação, que é completamente diferente do mecanismo de reação quando a gente pensa em química orgânica. Os mecanismos da química inorgânica são muito mais complexos, muito mais complicados, porque na química orgânica a gente, com o tempo, a gente começa a pensar em como aquele mecanismo pode acontecer. Em química ambiental ou na química inorgânica, vamos colocar assim, não é uma relação tão direta. A gente conseguia, enfim, ter uma visão mais ampla do mecanismo, isso eu gostava. A parte química em si eu gostava, né? Quando se falava ali dos organofosforados, a estrutura, o que eles poderiam causar, a parte química eu gostava. Mas quando chegava na parte de classificação, legislação, essa parte mais burocrática, vamos colocar assim, eu não gostava, não curti.
E, de novo, devido à forma como a disciplina foi conduzida, infelizmente, não ficou entre as minhas disciplinas favoritas, embora eu reconheça a importância. Vamos lá, eu falei sobre 4 disciplinas, eu estou colocando em ordem das que eu considero importantes para um químico. Então, a álgebra linear ficaria em quarto, depois geoquímica, química ambiental, se eu coloco na balança, eu acho que química ambiental tem um peso maior, e, por último, uma disciplina importantíssima para um químico. Os cursos de licenciatura, eu acho que não estão mais colocando essa disciplina no currículo, eu acho uma pena, mas uma disciplina importantíssima para um químico que para mim foi muito chata mesmo. Análise instrumental. Sim, podem me julgar. Mas, de novo, eu estou falando que foi chata porque a condição como ela foi trabalhada fez com que eu achasse essa disciplina chata. O professor era muito ruim. Assim, é um professor muito ruim. Análise instrumental não é uma disciplina fácil de ser lecionada, principalmente análise instrumental teórica. No laboratório, ok, mas em sala de aula é complicada. Não estou falando que é fácil. Por exemplo, estou montando o curso de Química Analítica, se você quiser assinar, já pode assinar, inclusive. Estou preparando as aulas de análise instrumental, e eu reconheço que é difícil você manter ali um dinamismo adequado na aula, fazer com que a aula fique interessante. Mas ainda assim, a minha aula de análise instrumental foi terrível. Era torturante aquelas aulas, a forma como era administrada. De novo, o uso excessivo ali do retroprojetor. E é retroprojetor mesmo, né? Não era nem o data show. Eu acho que são ferramentas úteis, tem algumas situações que não tem como você dar aula sem esse recurso, não com o retroprojetor, né? Hoje, acho que talvez alguns que acompanham aqui o canal nem saibam o que é, então a gente acaba utilizando o data show, mas eu não acho que o data show, os slides, eles têm que ser os protagonistas da aula. Eles têm que ter uma posição secundária em relação ao professor. O professor é o maestro da aula, ele que tem que conduzir a aula. E vai utilizar, sim, um slide ou outro como um recurso, que ajuda muito, que é muito útil em algumas situações. E não um texto completamente escrito e lendo o que está lá. Não sei se você gosta desse tipo de aula, eu particularmente não gosto. Bom, a análise instrumental foi uma disciplina que desde cedo eu entendi que ali foi uma falha grave na minha formação, porque a análise instrumental, principalmente para quem vai seguir como pesquisador, né, para quem vai avançar com mestrado, doutorado, se for na área de química, em algum momento você vai se deparar com alguma coisa da análise instrumental, direta ou indiretamente. Eu considero uma das disciplinas mais importantes para a formação de um químico. Na análise instrumental que a gente consegue ver muito de onde que as coisas vêm, né? Como que eu sei aquele determinado resultado, de onde que saiu aquilo, ou como funciona um determinado equipamento. Mas, de novo, a minha experiência foi muito ruim. Todas essas disciplinas, em especial as 3, né, a álgebra eu vou deixar para que os matemáticos discutam mais, essas 3 disciplinas são disciplinas que eu considero muito importantes, ou, se não importantes, pelo menos legais. Geoquímica, por exemplo, eu acho que é uma disciplina bem legal, né? Aquilo que é trabalhado. Só que, infelizmente, por ter professores ruins, né? Ser ruim aí entre aspas, uma falta de dinâmica adequada ou uma forma não muito adequada de conduzir a aula. Então, essa falta de didática adequada acabou fazendo com que eu considerasse essas disciplinas chatas. Mas eu tenho plena consciência de que elas são muito importantes. A análise instrumental, estou tendo a oportunidade de reaprender, de produzir material com esse tópico. Geoquímica ainda não, química ambiental ainda não, quem sabe no futuro. Bom, meus queridos, era isso que eu queria falar com vocês. Se vocês ficaram até aqui, muito obrigado por me ouvir. Isso aqui é um vídeo muito mais de troca de experiência, um bate-papo. Eu queria conhecer também um pouco sobre vocês. Deixe aqui a sua experiência. Diga quais são as disciplinas que vocês acharam mais chatas e, se possível, diga o motivo. Mais uma vez, essas disciplinas, infelizmente, eu considerei chatas, porque foram mal administradas. Só que se isso for ofensivo para você, me desculpe, mas essa é a minha opinião, essa é a minha experiência. Assim como considerei chatas as disciplinas da Faculdade de Educação que eu comentei no vídeo passado. Não é porque eu sou professor que obrigatoriamente terei que gostar
dessas disciplinas. Eu, por exemplo, não gosto de futebol, mesmo sendo brasileiro. Tá? Eu também não gosto de, sei lá, caranguejo. Não gosto de carne mal passada. Se isso for decepcionante, me desculpe. Pessoal, é isso. Se gostaram do vídeo, por favor, dê o seu like, compartilhem se vocês quiserem compartilhar e se inscrevam no Universidade da Química para ajudar esse canal a crescer. Tá certo, pessoal? Valeu e até o próximo vídeo.